Você acha que controla sua atenção? Então me explique por que pegou o celular inúmeras vezes ontem, sem ter uma razão específica para isso. Eu sou Epicteto, um filósofo que viveu como escravo antes de se tornar livre. E vou te explicar como você, que nasceu livre, se tornou voluntariamente escravo de uma caixa de metal e vidro. Que ironia deliciosa da história. Primeiro, deixa eu me apresentar direito, já que você provavelmente me confunde com algum influencer de autoajuda que cita filósofos fora de contexto no Instagram. Eu nasci escravo no século I, na Frígia. Passei metade da vida sendo propriedade de outro homem. Quando finalmente conquistei minha liberdade física, dediquei o resto da vida a ensinar sobre liberdade mental. E agora, 2000 anos depois, estou vendo você, que nasceu com liberdade física, entregar voluntariamente sua liberdade mental para algoritmos criados por nerds de 20 anos no Vale do Silício. Parabéns pela evolução. Como eu costumava dizer, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você, meu caro idiota digital, não é senhor de porra nenhuma. É servo de notificações, escravo de likes, propriedade de feeds infinitos. Mas a diferença entre minha escravidão e a sua é que eu sabia que era escravo. Você acredita que é livre? Vamos começar com uma verdade brutal. Seu cérebro foi hackeado. Não metaforicamente, literalmente. Existe uma indústria trilionária dedicada exclusivamente a sequestrar sua atenção e transformá-la em dinheiro. E você paga pelo privilégio de ser explorado. Esses engenheiros estudaram neurociência, psicologia comportamental, economia da atenção. Sabem exatamente como funciona seu sistema de recompensa. Conhecem seus pontos fracos melhor que você mesmo. E usaram esse conhecimento para criar o que eu chamo de escravidão consentida. Você é viciado, mas acredita que escolhe ser viciado. Vamos falar de dopamina, já que você adora falar de coisas que não entende. Dopamina não é o hormônio da felicidade, como você leu em algum post motivacional. É o neurotransmissor da antecipação, da busca, do talvez agora tenha algo interessante. E seu celular é uma máquina de dopamina portátil. Cada notificação é uma promessa de recompensa. Cada like é um hit de validação. Cada scroll é uma aposta. Será que agora vou encontrar algo que vale a pena? Você virou um rato de laboratório, apertando compulsivamente uma alavanca, esperando que dessa vez caia a pelota de comida. Como eu ensinava, é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E você pensa que sabe o que é liberdade. Pensa que controla suas escolhas. Pensa que usa tecnologia ao invés de ser usado por ela. Que inocência tocante. Você sabe qual é a diferença entre um viciado em heroína e você? O viciado em heroína sabe que é viciado. Você acha que é conectado, informado, produtivo. Você desenvolveu tolerância igual a qualquer drogado. Lembra quando 10 minutos de celular eram suficientes? Quando você conseguia assistir um filme inteiro sem verificar notificações? Quando uma conversa não precisava competir com uma tela? Agora você precisa de doses cada vez maiores de estimulação digital para sentir a mesma satisfação. Precisa de vídeos mais rápidos, mais intensos, mais chocantes. Sua capacidade de atenção foi fragmentada em pedaços de 15 segundos. E quando tenta parar, sente ansiedade, irritabilidade, FOMO, síndrome de abstinência digital. Mas aqui está o que é mais patético. Você defende seu direito de ser explorado. Se alguém sugere que talvez você devesse usar menos o celular, você fica defensivo. Eu controlo meu uso, você mente. É ferramenta de trabalho, você se engana. Como eu sempre dizia, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre as coisas. E sua opinião sobre tecnologia é completamente distorcida por quem lucra com sua dependência. Você foi convencido de que verificar o celular 150 vezes por dia é estar conectado, que consumir 11 horas de tela por dia é se manter informado, que ter a atenção fragmentada é multitasking. São palavras bonitas para a escravidão mental e o mais cruel. Você sabe que está sendo manipulado, sabe que os algoritmos te mostram exatamente o que você quer ver para te manter grudado, sabe que suas emoções estão sendo orquestradas por sistemas que conhecem seus gatilhos psicológicos, mas continua voltando, porque parar significa enfrentar algo aterrorizante, o vazio de sua própria mente sem estímulos externos. A felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão dentro do nosso controle e algumas não estão. Eu ensinava. E você inverteu completamente essa sabedoria. Você tenta controlar coisas que não pode. Quantos likes vai receber, o que outras pessoas postam, o que acontece no mundo, e entregou o controle das coisas que pode controlar. Sua atenção, seus pensamentos, suas reações. Virou um boneco nas mãos de algoritmos. Mas deixa eu te contar a parte mais sinistra dessa história. Você não é só vítima, é cúmplice, porque você alimenta o sistema que te escraviza. Cada clique é um voto, cada scroll é uma aprovação. Cada segundo de atenção que você dá é combustível para a máquina que te mantém viciado. Você é simultaneamente produto, consumidor e combustível de um sistema que lucra com sua miséria e chama isso de participar da sociedade moderna. Como eu observava, nenhuma grande coisa é criada de repente. E sua escravidão digital também não foi.
Foi um processo gradual, insidioso, quase imperceptível. Começou com e-mails, depois vieram as redes sociais, depois os smartphones, depois as notificações push, depois os feeds infinitos, depois os algoritmos personalizados. Cada passo parecia uma evolução, uma melhoria, uma conveniência. Mas você estava sendo cozinhado lentamente, como um sapo numa panela, e quando percebeu, já estava totalmente cozido. Agora, sua capacidade de concentração é de 8 segundos, menor que a de um peixe dourado. Sua tolerância ao tédio é 0. Sua necessidade de estimulação constante é infinita. Você virou um junkie de dopamina que precisa de fixe digital a cada poucos minutos. E o mais ridículo, você usa a própria tecnologia que te viciou para tentar se curar. Baixa apps de meditação, assiste vídeos sobre produtividade, lê posts sobre desintoxicação digital. É como tentar tratar alcoolismo bebendo vodka terapêutica. Se você quer melhorar, esteja contente em ser visto como estúpido e tolo em assuntos externos, eu costumava dizer. E você precisa urgentemente aplicar isso à sua relação com tecnologia. Pare de fingir que entende como funciona. Pare de racionalizar seu vício. Pare de justificar sua dependência. Admita que você foi hackeado, que perdeu o controle, que precisa de ajuda. Porque aqui está a verdade. Você não consegue vencer esse sistema usando força de vontade individual. É David tentando derrotar Golias com um palito de dente. Do outro lado tem os melhores neurocientistas, psicólogos comportamentais, designers de experiência do usuário, matemáticos, cientistas de dados. Armados com supercomputadores, inteligência artificial, bilhões de dólares de investimento. E você acha que sua disciplina individual vai vencer isso? Que adorável. Mas existe uma saída. E vem da sabedoria que eu ensinava há 2000 anos, muito antes de qualquer um sonhar com smartphones. Como eu dizia, riqueza consiste em não ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E sua escravidão digital vem de necessidades artificiais que foram implantadas em você. Você não precisa estar conectado 24 horas por dia. Não precisa saber sobre tudo o que acontece no mundo em tempo real. Não precisa ter opinião sobre assuntos que não afetam sua vida. Não precisa da aprovação de estranhos na internet. Não precisa consumir entretenimento constante. Não precisa estar sempre produtivo ou otimizado. Essas são necessidades falsas, criadas por quem lucra com sua insatisfação constante. Não explique sua filosofia. Personifique-a. Era outro dos meus ensinamentos. E é exatamente isso que você precisa fazer com sua liberdade digital. Pare de falar sobre como vai usar menos o celular. Pare de planejar suas dietas digitais. Pare de consumir conteúdo sobre como parar de consumir conteúdo. Simplesmente pare. Desligue as notificações. Apague os apps viciantes. Deixe o celular em outro cômodo. Volte a usar despertador real, relógio real, GPS real. Volte a ser uma pessoa real ao invés de um avatar digital. Mas aqui está o que vai acontecer quando você tentar. Você vai sentir ansiedade. Vai sentir que está perdendo algo importante. Vai sentir como se estivesse se desconectando do mundo. Ótimo. Essa ansiedade é o sinal de que você está no caminho certo. É sua mente se libertando do condicionamento que foi imposto sobre ela. Como eu ensinava, é difícil de aprender o que você precisa desaprender. E você precisa desaprender a necessidade compulsiva de estimulação digital constante. Precisa reaprender a tolerar tédio, a apreciar silêncio, a ter seus próprios pensamentos, ao invés de consumir pensamentos empacotados. Precisa redescobrir o que é ter uma mente livre. Nenhum homem é prejudicado a não ser por si mesmo. Eu sempre dizia. E o maior dano que você está causando a si mesmo não é só o tempo desperdiçado. É a atrofia da sua capacidade de pensar profundamente, de se concentrar, de estar presente na própria vida. Você está se tornando mentalmente deficiente e chamando isso de estar conectado. Mas ainda há tempo. Você ainda pode escolher a liberdade ao invés da escravidão consentida. Ainda pode recuperar o controle sobre sua própria mente. Ainda pode parar de ser um idiota digital e voltar a ser um ser humano pensante. A pergunta é: você tem coragem de enfrentar o vazio da própria mente sem anestesia digital? Tem coragem de descobrir quem você é quando para de consumir quem os outros são? Tem coragem de ser livre de verdade? Como eu costumava dizer, apenas o educado é livre. E você precisa se educar novamente sobre o que significa liberdade na era digital. Ou vai continuar sendo um escravo que acredita ser livre, um idiota que acredita ser inteligente, um viciado que acredita ter controle. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Mas escolha logo. Porque cada minuto que você passa sendo manipulado por algoritmos é um minuto que você perde de sua única vida real. E diferente de likes e notificações, tempo perdido não tem reload. Se você chegou até aqui sem pegar o celular nenhuma vez, parabéns. Você ainda tem algum controle. Se pegou algumas vezes, bem-vindo ao Clube dos Honestos. Se está lendo isso no celular enquanto verifica outras notificações, você é exatamente a pessoa de quem estou falando. E talvez seja a hora de admitir que um filósofo de 2000 anos atrás entende melhor sua relação com tecnologia do que você mesmo. Epicteto sabia que liberdade não é poder fazer o que quer.
é não precisar fazer o que não quer. Aqui no Olho da Caverna, entendemos que a caverna mais sofisticada da história não é feita de pedra, é feita de pixels. E as correntes mais fortes não são de ferro, são de dopamina. Se você tem coragem de admitir que talvez tenha se tornado um idiota digital, se não foge quando confrontado com a realidade da sua própria escravidão mental, então você encontrou outros que também estão tentando se libertar. Porque só quem reconhece que é escravo pode lutar pela liberdade. E só quem para de ser manipulado por algoritmos pode voltar a ter pensamentos próprios. A pergunta é: você vai continuar sendo um rato de laboratório apertando alavancas digitais, ou vai ter coragem de sair da gaiola?